Olá, sejam todos bem-vindos à última edição do programa Bem Viver de 2021. E nós preparamos para si uma série de programas, de temas ao longo do ano para recordarmos, para assim levar até si o melhor daquilo que foi os temas do programa Bem Viver. E vamos ficar com o tema A Fotografia, que brindou-nos com muita alegria, com muita boa conversa, a sua apreciação. A fotografia, ou seja, tudo que tem a ver com a palavra foto, a palavra foto tecnicamente significa luz. Então estás a desenhar com luz. Esse é o nome científico dele, mas ele também usa esse nome para ou seja, expressar a parte artística dele. Ok. E quando é que tu tiveste o primeiro contacto com a fotografia? Olha, boa pergunta. Eu tive o primeiro contacto... eu posso dizer que o meu pai sempre teve uma câmera, quando éramos miúdos, sempre em casa tem várias câmeras, mas não é com ele que eu aprendi. Eu só via sempre, e onde íamos eu sempre fotografava muito. Agora, oficialmente, onde eu consegui a minha primeira câmera foi em 98, quando eu ainda estava a viver nos Estados Unidos. E a partir daí, naquela época era a época analógica da câmera, a câmera fotográfica, ainda não tinha câmeras digitais, e aprendi a fotografar com filme mesmo, desde a raiz. Muitos casos estão ligados à parte social do ser humano, o casamento, o desporto, o evento em si. Existem outras partes de fotografia que são mais científicas, as coisas ligadas aos animais, as coisas ligadas à forénsica. Aquilo vai crescendo, porque no fim do dia uma fotografia vale 1000 palavras. Agora, é como usar para tirar aquelas 1000 palavras. De quê? Como? Quando? O que é que essa imagem vai recordar? E tu sentiste a necessidade de te especializar mesmo no ramo, Patrícia? Olha, todo fotógrafo, quando começa, porque aquilo é uma arte, no fim do dia. És encantado, na infância podes ser encantado pelo desenho, pela tipografia, ou algo que tem a ver com a expressão gráfica, e depois mais tarde podes se encaminhar para a fotografia. Mas basta chegar na fotografia, primeiro vais fazer um bocadinho de tudo. Vais fotografar pessoas em várias vertentes, vais fotografar as nuvens, a barata, o rato, vais fazer muita coisa. Mas isso já é caminho de mostrar que tu tens a vontade e a disciplina. Ninguém tem que tirar da cama para usar a tua câmera. Ninguém tem que te obrigar, ninguém tem que pagar. Claro, antes de pensarmos em remunerações, temos que pensar na vontade. Algumas pessoas chamam isso de dom, não é? Mas o fotógrafo chega a um ponto, primeiro ele vai fazer muita coisa para depois, caso a disciplina está lá, eventualmente pode fazer a sua vida disto, ele vai ter que criar uma linha, uma marca, um brand, ou seja, fazer o branding, onde as pessoas vão saber, olha, eu vou ter com fulano porque o portfólio dele mostra que ele está mais ligado à moda, ou a paisagens, ou trabalhos arquitetônicos. Ok. Sim, passa pela evolução. Vai experimentando uma série de coisas. E dizer, olha, eu quero ser fotógrafo, vou tirar fotografias. Exatamente. Depois tem que estudar. Exato, Leva tem tempo. que, para tudo, não é uma formação, não é uma especialização. Nesse caso, Pedro, tu és daquele tipo de modelo que senta com o fotógrafo e procura saber qual é o melhor ângulo para ti, ou deixas ser conduzido pelo fotógrafo? É diferente. Eu, no meu caso, já tenho... Quantos anos de carreira? Devo ter vontade de investir. Uau! Eu, no meu caso, claro, já sei quais são os melhores anos, já sei quais são os melhores pontos. Mas às vezes os meus melhores anos não são os melhores ângulos para o Fotógrafo. E isso tem que haver ali uma simbiose que é para se poder sair, tirar uma coisa. E existe essa concordância, porque às vezes há um modelo, né, que quer taxativamente uma posição, um padrão, não é? Bem, foi um tema super interessante, na qual nós sabemos que a fotografia fala mais do que 1000 palavras.
E já a seguir nós levamos até si o tema o número elevado de divórcios, para a sua apreciação. Como terapeuta de casais, porque eu acho que nós temos que ter uma visão ampla sobre família, sobre casamento, sobre viver a dois. Porque assim, uma coisa é viver a dois com um homem e outra coisa é ter conceito de família. Exato. Eu olho muito para essa perspectiva. Porque se eu vou para um relacionamento e decido viver a dois, é muito diferente de ter um conceito de família. Muitos são os casais que vivem a dois, mas por não ter conceito de família, não tem comprometimento com a família e com o relacionamento. E como distinguir os dois, exatamente? Exemplo, eu estou a me relacionar com um homem, eu quero essa pessoa, quero este homem quer a mulher que está na frente dele. Então vão se relacionando e quando chega a altura de estar no casamento, os homens ou as mulheres não têm comprometimento com a família, não sabem o conceito da família, não sabem que é necessário chegar cedo a casa para comer com os filhos, para estar na mesa com a esposa. Então tem uma vida, como é que eu posso dizer, casados, mas com comportamentos e ideologias que não têm nada a ver com a família. E que isso começa de base também, não é? Exatamente. Os pais prepararem os filhos. Se eu sou uma mulher ou um homem que entra para o casamento e tem um conceito de família, eu vou viver a dois, mas respeitando algumas regras que são importantes para a família, como, por exemplo, ter hora para chegar, ser fiel, ter atenção à esposa, ter atenção aos filhos, não entregar toda a responsabilidade da educação dos filhos à mulher. Então, mas essa questão, quando estamos perante um homem que não tem esse conceito, nós não temos que culpabilizar. Nós temos que olhar para este homem não só como uma pessoa errada, mas como vítimas de conceitos, de ideologias e de crenças também, porque nós quando estamos numa família, todo comportamento de pai e mãe torna-se algo que vem nos trazer crença, que vai criar também paradigmas. Exato. E que também faz com que as pessoas desenvolvam isso no casamento. Exemplo, sou uma menina, vejo que a minha mãe não tem atenção com o meu pai. E eu olho para a minha mãe e digo, não, quando eu crescer eu não serei assim, eu terei mais atenção com o meu esposo, porque isso cria problema, porque isso me cria dano. Só que, infelizmente, a mesma filha que nega essa situação, que não quer passar por essa situação, ela acaba por repetir padrões, ela acaba por ter acarreta toda a informação. Por causa da formatação que tais comportamentos e exemplos dos pais possam vir criar na vida desta mulher. Exato. Paulo, na esfera jurídica, o casamento, o que é? Primeiramente, agradecer pelo convite que me foi formulado. O casamento é a união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei, com o objetivo da plena comunhão de gozo de vida. Mas também queria aqui ressaltar a definição da família, porque a família é um núcleo fundamental da sociedade. E já que o tema é o divórcio, o número elevado de divórcio, eu gostaria também de chamar aqui a definição do divórcio de forma resumida. O divórcio é o rompimento legal do vínculo do casamento. E hoje em dia parece que na nossa praça em Angola isso parece algo parque banal, de diversão, exatamente. As pessoas não levam essa questão com a responsabilidade que tem que se levar, e isso é muito preocupante para nós, a quem de direito possa assim dizer. E eu acho que elementos fundamentais que deveriam constar no casamento não vimos, não tem tido com a maior observância. E também não só, as pessoas casam-se não preparadas para casar. As pessoas não olham nos seus companheiros como marido. Então, isso é uma situação que tem me preocupado muito, porque a nossa sociedade hoje em dia vive de padrões, como disse aqui a minha colega, porque se o Beltrano ou o Cicrano vai casar, eu também quero. Exato. E hoje em dia a sociedade está assim, o Beltrano casou, o fulano casou, então também eu vou casar, eu quero casar. E, ao fim do cabo, quando chegamos dentro do relacionamento, dentro do casamento, não é aquele mundo que nós outrora achamos, porque nós criamos uma certa utopia do casamento, que é um mar de flores, e não paramos para pensar que tem os momentos difíceis. Eu aponto alguns elementos também que
hoje em dia são as grandes causas do divórcio. Os fatores, Temos exato. aqui o fator sexo, que também por hoje é um tabu por parte de muitos, a fidelidade e também a minha colega aqui, a Iracema, disse o compromisso que temos um para o outro, e nesse caso o dever de cooperação, que o Código da Família elenca muito bem, o dever de cooperação, porque acabamos então atribuindo as certas responsabilidades a um dos cônjuges, posso assim dizer, e acabamos matando o casamento. Logo que o princípio da igualdade, o dever de reciprocidade no casamento deve estar ambas nivelado. partes, exatamente. Eu falou muito bem, frisou que hoje em dia os casamentos estão muito por ilusão, estão muito por a família tem condições, não está aquele misto de emoções, de amor, de enfrentar a barreira. Como separar isso? Como identificar, Iracelma? Bem, antes de te falar da questão da identificação, eu acho que os casais, ou as pessoas em particular, mais do que ter amor, mais do que sentimento, as pessoas têm que ter responsabilidade. Porque eu posso amar e posso falhar mesmo amando. Existem muitos homens que traem, muitas mulheres que traem, muitas pessoas que portam-se muito mal no relacionamento, mas amam as pessoas. Exato. Elas amam, mas dão aquilo que têm. Eles amam, mas dão exatamente aquilo que têm. Então tem que haver a responsabilidade, comprometimento, e a pessoa tem que saber o que quer realmente. Eu vou me casar. O que é que eu quero realmente? Por que eu vou me casar? O que eu vou encontrar no casamento? Eu devo me preparar para casar. Eu devo me preparar para lidar com o casamento. Porque o casamento tem que ser levado com responsabilidade. Se nós não tivermos responsabilidade, nós não vamos conseguir dar certo no casamento. E outra coisa, quando nós estamos a falar das questões que criam divórcio ou problemas no casamento, nós precisamos perceber que o casamento não é o problema. O casamento não é o problema. O problema são as pessoas. Exatamente. Quem é a pessoa que se vai casar? Um jovem bonito, uma jovem bonita que achou que vamos ter uma casa, vamos nos casar e está tudo bem. Quem você é? Que padrões tem? Que conceitos você tem? Que crenças você tem? Exemplo, existem homens que vão para o casamento e que dizem assim, mulher não se presta muita atenção porque senão vai te subir a cabeça. Exemplo. Não se pode entrar na casa da mulher ou do que o pai deu. Sim, não se pode entrar na casa do pai dele. Quer dizer, são crenças inconsciente cultural. Aquilo que se fala das mulheres, aquilo que se fala dos homens, você está a ouvir, você está a ter uma crença, é tão inconsciente que você não sabe. Logo quando a esposa quiser te dar um conselho, fazer um reparo, você vai logo com agressividade, você vai querer mostrar que és um macho e que tem que ter hierarquia no casamento. Não, você faz isso inconscientemente. Por quê? Porque você não está preparado, você não se preparou e você não sabe o conceito de família, de casamento. Você não sabe que mais do que sermos um casal, nós somos parceiros. Então, como identificar se estamos em um relacionamento onde, no princípio do namoro, te diz que vai chegar às 10 horas, chega às 12 horas, não tem compromisso, é bom identificar. Se diz uma coisa, por exemplo, vou comprar tal coisa, não compra, promete-te algo, não faz. Exato. Então nós estamos perante um ser humano que não tem palavra, estamos perante um ser humano que não tem comprometimento. Então, nesses aspectos nós precisamos começar a dar conta, porque as mulheres, ou os homens, mas digo mais as mulheres, levam muito os relacionamentos com o coração. No coração só tem carne. Nós temos que levar os relacionamentos com mente. Nós temos que ficar atentos aos sinais. Existem sinais que você consegue dar conta que está perante a uma mulher ou um homem com responsabilidade. Bem, é sabido que o número de divórcios em 2021 aumentou. Devido à pandemia, devido a outras questões, nós não sabemos. Mas os jovens divorciaram-se muito neste ano. E eu acredito que foi um tema super pertinente naquilo que foi a abordagem no programa Bem Viver. E já a seguir nós temos ejaculação precoce. No caso dos homens, o que é que acontece? Diz que às vezes eu aconselho sempre comer comidas naturais, porque as comidas naturais trazem vitaminas, têm os minerais, têm as enzimas.
Então, isso ajuda muito o desenvolvimento de qualquer ser, as vitaminas e os sais minerais. Quando nós temos uma deficiência na alimentação, então encontramos essas dificuldades, a formação e a qualidade do espermatozoide. Yeah. Então, o espermatozoide tem que ter qualidade e quantidade também. Então, isso ajuda muito, através da alimentação, uma dieta saudável, então temos qualidade e quantidade. Fora disso, não tem como. Então, aí cria depois a dita infertilidade. Não consegue alcançar, não consegue engravidar, porque também, às vezes, ejaculação precoce também são causas. Exato. Ejaculação precoce. Por acaso falamos, não é? Exato. Da vez passada, que também é um fator. Excesso de peso também é um fator da infertilidade. Sim, as pessoas que não se cuidam, por exemplo, excesso de peso e a falta do mesmo, né? Também, não é? Não podemos ter nem muito, nem pouco. Ok. O peso de uma pessoa, isso consoante a massa corporal, a altura. Quando tens a altura de 1 metro, suponhamos, e 80, então o peso normal tinha que manter 80 quilos. 85, 80 ou 75. Okay. Mais que isso já é obesidade. Que aí... Também. Doutora, há quem diga que a infertilidade é um problema exclusivamente das mulheres. Mas isso não consta a verdade, não é? Não é verdade. Não é verdade. Pronto. O homem sempre é aquele que procura defender-se, não é? Não estou bom. E quando vai se fazer os exames, olha, problemas. Quais são os exames mais assertivos ou certos, né, para se fazer, para detectar a infertilidade? Detectar a infertilidade. Nós vamos partir pela ecografia pélvica. Ok. O outro exame... Para quem não sabe, doutora, o que é a ecografia pélvica? Pronto, é um exame feito com um aparelho que geralmente passamos na zona do baixo ventre, para podermos então ver o estado de saúde dos órgãos internos. Ok, não é aquele propriamente quando as mulheres estão concebidas, não é? É o mesmo. É o mesmo, não é? Ok, interioriza, ok. E também podemos usar o hemograma. Ok. Para poder ver como estão as hormonas, femininos, e aí detectar o estado de saúde da paciente. Mas não parte só de uma ecografia, não é? São exames de sangue. Temos o exame de sangue, temos o outro endovaginal. Ok. Também pode-se fazer para detectar o mesmo problema de infertilidade. Isso na mulher? Na mulher. Ok. Para o homem, vamos para o exame de sangue, para o espermograma e o hemograma também. Mas já temos aqui, por exemplo, nós normalmente as mulheres é que têm aquele desejo de procriar. Nem todas as mulheres querem ser mães, não é? Mas nós vemos que a maioria quer e deseja, e nós vemos essa dificuldade que hoje em dia, realmente, em função de muita má alimentação também, muitas coisas. Porque, quer dizer, nós, a vida também aqui em Angola é muito corrida. E muitas das vezes não conseguimos cozinhar em casa, não conseguimos ter uma alimentação assim regrada. E estamos mais à base de comidas rápidas, né, que é o fast food, vem os hambúrgueres, as pizzas, o que acaba por dificultar um bocadinho. E acabamos de ver a VT do tema que tivemos aqui no programa Bem Viver, a ejaculação precoce, que é um tema bastante pertinente e na qual os jovens deviam se preocupar, consultar os médicos, fazer consultas, saber a quantas anda o seu desenvolvimento. E vamos a seguir para o próximo tema, que é a hipnose. Bem, nós acabamos de ver e perceber um bocadinho daquilo que o nosso convidado, Emanuel Chirimbimbi, trouxe até nós, não é? Com o tema a hipnose, ele que é hipnoterapeuta, e que explicou que não é considerado como uma bruxaria, mas há quem ainda acredite que sim, que é bruxaria ou ato de bruxaria. Prestem bem atenção porque, mais uma vez, a hipnose ela não é feitiço, não é magia, nem macumba, e tudo que vai acontecer aqui é ciência, ok? Vocês podem aprender, aliás, eu posso ensinar nos nossos cursos que nós temos dado, ou então vocês podem também aprender num outro curso qualquer, até mesmo na internet. Portanto, não é mistério, não é coisa de outro mundo,
muito menos dá afronta à religião. Portanto, não é uma coisa que Deus odeia, ok? É tudo fruto da mente dela, tudo fruto da capacidade dela e tudo o que vai acontecer com ela pode acontecer com qualquer uma outra pessoa. Todos nós temos a mesma habilidade de sermos hipnotizados, ok? Desde o João Lourenço até o Papa Francisco, tá bom? Desde que a pessoa queira, siga as instruções e seja honesta, ok? Vamos lá. Cláudia, tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Cláudia, eu quero que você ponha os pés bem assentos no chão. Isso, muito bem. É sempre bom ela estar numa posição confortável, porque algumas pessoas acessam um transe muito mais profundo que outras. Portanto, com os pés assentos no chão, é possível que ela não tenha dificuldades em desligar-se completamente. Mas aqui eu vou fazer algo mais... uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou passar os meus poderes à Cláudia. Oh! E pela primeira vez em televisão, a Cláudia é que vai hipnotizar a Cláudia. Ok? Tá bom, vamos começar assim. Cláudia, olha para aqui, para o meu dedo. Isso. E acompanhe tranquilamente. Isso. À medida que você vai acompanhar, você vai sentir os teus olhos pesados. 3. Isso. Com vontade de fechar mais e mais. 2. Completamente mais. Turma. Isso. Muito bem. Reparem que os olhos dela já começam a tremer. E isso é sinal do acesso ao subconsciente. Ela continua a me ouvir, ela está aqui, mas o cérebro dela está a acessar o subconsciente, buscando informações para captar as minhas informações e então seguir as minhas instruções e sugestões. Cláudia, se sentindo bem, se sentindo ótima, a partir de agora, tudo que eu disser torna-se verdade absoluta, não porque eu quero, mas porque tu podes, porque tu queres, porque a tua mente é incrível, completamente incrível, e ela pode tudo. Toda vez que eu disser a palavra durma, você vai voltar nesse nível de relaxamento tão bom, mas tão bom, se sentindo bem, se sentindo ótima. Muito bem, você vai relaxar tranquilamente no 5, no 4, no 3, no 2, no 1. Isso. Tudo que eu faço agora é para levar o cérebro dela numa onda cerebral chamada teta e aí então acessar o subconsciente e começar a hipnose como tal. Cláudia, daqui a pouco, não agora, daqui a pouco você vai abrir os olhos e eu vou cumprimentar a apresentadora, que também tem o teu nome, Cláudia. Eu vou cumprimentar a apresentadora e quando eu lhe cumprimentar, toda a minha habilidade de hipnotizar vão passar para ela. Quando eu lhe cumprimentar, toda a minha habilidade de hipnotizar vão passar para ela. E quando você olhar fixamente nos olhos dela, você vai desligar. Eu vou contar de 3 até 1. E quando você olhar fixamente nos olhos dela, você vai desligar. Isso. Muito bem. Muito bem. Quando você abre os olhos, eu vou passar todas as habilidades de hipnotizar para a Cláudia, para a apresentadora. E quando você olhar fixamente nos olhos dela, na minha contagem de 3 até 1, você vai desligar. Você vai voltar nesse nível de relaxamento tão bom, mas tão bom, se sentindo bem, se sentindo ótima. No 3, no 2, no 1. Olhos abertos. Muito bem. Só isso. Está completamente ativada. Cláudia, tudo bem? Relaxou? De 0 a 10, qual é o nível de relaxamento? 10. Muito bem. Cláudia, você sabe que eu sou hipnoterapeuta, né? Sim. Sabes que eu hipnotizo as pessoas. Estás a sentir alguma coisa estranha, alguma coisa diferente? Não. Tranquilo, né? Muito bem. Olha só. Eu vou pegar a minha mão e vou cumprimentar a Cláudia, passando-lhe completamente os meus poderes. 3, 2, 1. Isso, muito bem. Muito bem. Cláudia, conheces a Cláudia? 3, 2. Meu Deus. Simples assim. Toda vez. E ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Viste? Yeah. Toda vez que ela olhar para a Cláudia, ela vai desligar assim. Ela está hipnotizada. Nesse momento, eu posso dar-lhe a sugestão. Qualquer sugestão que eu lhe der, o cérebro dela vai buscar a informação no subconsciente. E aí, o subconsciente também vai decidir se capta definitivamente as informações ou faz algumas modificações. O subconsciente vai decidir se capta as minhas sugestões ou faz algumas modificações. Por exemplo, eu já fiz alguma pessoa acordar, abrir os olhos e dizer assim, quando você abre os olhos, não você, Cláudia, não você.
Quando você abre os olhos, você vai ver todo mundo nu. E ela abriu os olhos e viu todo mundo de cueca. É possível. Ok? Eu não sou o dono, não. O cérebro dela, a sanidade dela não lhe permitiu Exato. ver todo mundo nu, mas viu de cueca. Não você, Cláudia, não você. Então, é possível essas coisas, tá bom? Cláudia, se sentindo bem, se sentindo ótima, daqui a pouco, quando você abre os olhos, você vai, pura e simplesmente, perder toda a habilidade de contar os dedos. Eu vou tocar o meu dedo indicador na tua testa e vou retirar completamente toda a tua inteligência, vou retirar completamente todo o teu entendimento e todo o conhecimento que você tem para a contagem de 1 até 10. Muito bem, quando você abre os olhos, você vai contar os dedos da seguinte forma: 1, 4, 3, 10, 3, 4, sei lá. Você vai contar completamente trocado, os números vão estar completamente trocados, absolutamente trocados, mas você vai ter a certeza absoluta que você está contando da melhor forma possível, como você aprendeu, como você sabe. Quando você abre os olhos, você vai contar os dedos completamente trocados, no 3, no 2, no 1, olhos abertos. Muito bem. Relaxou? Está tudo bem? Está tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Cláudia, quantos dedos geralmente você tem nas mãos? 10. Sabes contar? Foste à escola? Foste? Sim. Sério? Sim. Ok, podes contar os dedos? Vamos lá. Em voz alta, né? Calma aí. O que foi? Eu sei contar, mas eu vou falar porcaria. Hã? O que? Não estou a perceber. Acho que eu vou falar alguma porcaria. Por quê? Tá confuso. Está confuso? Mas por que está confuso? Acho que eu sei que tenho 10, mas... Vai lá, vou te ajudar. Vai lá. 1. E assim, nós chegamos ao final de mais uma recordação daquilo que são todos os temas ou alguns temas que passaram aqui no programa Bem Viver. Ao longo da filmagem, ao longo do programa desta última edição, vamos passar mais alguns que não foram mencionados aqui e espero que você tenha gostado. Nós contamos com a sua presença no ano que vem, desejando festas felizes e sempre querendo a sua companhia. Esperamos que dê sugestões, que nos ajude a crescer e, acima de tudo, que faça subscrição no canal Lifestyle em Português. Então já sabe, festas felizes e um próspero ano novo.